Salve galera de patologia, meus queridos acadêmicos e acadêmicas de farmácia e de biomedicina da UDC. Vamos dar continuidade agora para a parte 2 da adaptação e da lesão celular, onde a gente tinha parado nesse slide aqui na aula anterior, né? Então nós temos aqui a condição para que a célula se adapte, né? Independente dela sofrer lesão ou não, ela vai ter uma capacidade de se adaptar, tanto de forma natural como de forma patológica, né? A forma natural é chamada de forma fisiológica, adaptação fisiológica, né? Então a célula vai se adaptar a uma determinada situação onde é provocado de forma interna, né? Mediante a ação de enzimas, de sinalizadores químicos e de hormônios, né? Então, nós temos essa adaptação celular fisiológica e a célula vai funcionar corretamente mediante essa situação, né? De acordo com a necessidade do corpo nesse momento. Já o processo patológico, ele já é induzido à célula fazer os mesmos mecanismos fisiológicos, mas reagindo, dando uma resposta, né? Dando um feedback em relação a uma determinada agressão que ela tenha sofrido, agressão essa que venha a ocasionar, obviamente, as lesões em questão. Né? Então, o processo patológico, né, de doença, ele vai induzir esse mecanismo aí, tá ok? Muito bem. Passando para frente, como a gente citou em aula, as sinalizações de adaptação, autócrina, parácrina, hormonal, neural, e a neural também chamada de sináptica, né? E dentro da sináptica e da hormonal nós temos o acoplamento, né? Que seria um quinto processo de sinalização, né? A autócrina, quando a célula mesma faz a sinalização para ela, parácrina, quando ela faz para as células vizinhas, a hormonal, o próprio nome está dizendo, os hormônios produzidos via sangue vão induzir o funcionamento de determinados tecidos e órgãos, e a sinalização neural é a sinalização sináptica, e normalmente na sinapse química, além da hormonal, as sinalizações são por acoplamento, né? Então nós temos aqui essa ativação de mecanismos moleculares, fisiológicos, que vão dar a resposta para que a célula consiga, dependendo do caso, sobreviver a uma lesão, reagir, evitar um processo de lesão, enfim. Tudo isso vai ser diferenciado na expressão dos genes, né? Os genes vão, que a célula carrega no seu código genético, eles vão fazer essa manutenção. Principalmente no que tange a respeito das enzimas de reciclagem. Essas enzimas de reciclagem são enzimas adaptativas e essas enzimas elas vão fazer a correção do provável erro genético. Em alguns autores são citadas enzimas de reparo, né? Enzimas de reparo. E essas enzimas de reparo, normalmente elas corrigem cerca de 3.000 a 5.000 erros de codificação genética diários, em virtude de diversos processos, principalmente os patogênicos, né? Então, nós temos esse mecanismo aí para ser discutido e sempre está envolvendo o processo genético direta ou indiretamente, né? Então, a regulação das células no processo de adaptação, elas podem aumentar ou diminuir a função dos receptores. No inglês, a gente chama de up-down regulation, né? Então, essas células vão aumentar a sua capacidade de resposta ou diminuir dependendo da situação. É um processo adaptativo, né? Então, a partir daí, você vai ter diversas substâncias que podem participar desse mecanismo, direta ou indiretamente, né? Tudo envolvido com as proteínas. Você sabe que as proteínas elas têm funções muito diversificadas no organismo, diversos tipos de proteínas, e elas vão fazer todo o mecanismo de funcionamento dessa adaptação. Nós temos as fases a serem relacionadas. A transdução de sinal, já vou explicar o que é, a ligação com o receptor, a transcrição
e a regulação da síntese, né? Então, a partir daí, quando você tem transdução de sinal, significa que você está tendo participação de estrutura normalmente proteica para gerar a sinalização na célula. A célula vai ter uma proteína específica para fazer essa transdução, portanto, haverá uma ligação, normalmente uma proteína de superfície de membrana. Transcreve-se o processo desse mecanismo via genética, ou seja, a produção de mensageiros, e a partir dos mensageiros regula-se o processo da síntese da nova proteína a ser induzida a gerar adaptação celular. Então está aqui as respostas tradicionais, né? Adaptação celular de crescimento, de tamanho e de diferenciação. No crescimento, a célula vai aumentar de tamanho, vai ser um processo hiperplásico, e é a partir do processo de hiperplasia, esse tamanho vai permitir com que a célula se adapte junto com uma multiplicação celular. Muito bem. Então ela se multiplica, o processo hiperplásico vai formar mais células. Quando ela apenas aumenta ou diminui o tamanho da própria célula, você tem atrofia, a célula fica menor de tamanho, e a hipertrofia ela fica maior. Quando essa célula começa a se dividir aleatoriamente e modificar as estruturas das células filhas, ou seja, as células filhas serão diferenciadas, aí você vai ter um processo metaplásico, a chamada metaplasia. Tá? Então, essas metaplasias são caracterizadas por diferenciação celular, ou seja, as células formadas podem ser formadas de forma toscamente ou podem ser formadas com estruturas diferenciadas, ou seja, maiores ou menores, e diferentes da célula que lhe deu origem. Portanto, com certeza um processo bem grave, o processo da metaplasia, nos casos patogênicos, né? Muito bem, está aqui o conceito para você discutir comigo. Quando você tem atrofia, significa que a célula vai diminuir de tamanho por diversas razões. Eu vou citar um exemplo aqui. Se caso uma pessoa, infelizmente, não tenha sido vacinada contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, né? Ela vai perder a capacidade de sinalização sináptica dos neurônios para a musculatura dos membros inferiores. E você sabe que o músculo é uma célula excitável, ele responde a estímulos elétricos conhecidos como impulsos nervosos. Se não há a capacidade do organismo em manter a conexão, em virtude da destruição provocada pelo vírus da poliomielite, de manter o contato dos neurônios com esses músculos não vão mais se contrair nem relaxar. Então, como eles perdem a função contrátil, eles vão perdendo proteína, a actina e miosina mais especificamente. E, consequentemente, a célula vai ficar menor e vai perder a função, consequentemente, dependendo do tempo e dependendo da lesão. No caso da poliomielite é irreversível, né? Não tem como voltar. A não ser que a pessoa mantenha por fisioterapia os músculos em movimento, porque pela estrutura neuronal ela não vai conseguir mais. Então a tendência é o músculo atrofiar, evidentemente, né? Então, nesse caso, você pode perder a função celular num processo de atrofia. Tá? Não é uma regra fixa, mas você pode perder se algo não for feito de acordo. Aqui nós temos dois exemplos, né? A fisiológica, a diminuição do útero após o parto. O útero tem uma capacidade gigantesca de dilatação, e depois que a criança é eliminada, parida no processo do nascimento, né? O útero vai voltar gradativamente ao seu tamanho normal e ele vai desinchar bem logo em seguida da saída do bebê, no ato da paridade do bebê, e depois ele vai diminuindo até adquirir o seu tamanho comum, normal. Né? E aí a patológica foi o exemplo que eu dei ali, vai depender da causa básica, eu dei o exemplo da poliomielite, tá ok? Vamos para frente. Então, atrofia por desuso, né? Diminuição da carga de trabalho. Um exemplo clássico, né? Por exemplo, você fica muito tempo sentado e não pratica exercício físico. Né?
Desnervação, dei o exemplo agora há pouco, poliomielite. Diminuição do suprimento sanguíneo, isquemia, que a gente discutiu veementemente, o processo isquêmico, a hipóxia, a falta de oxigenação no tecido, nas aulas presenciais antes da nossa quarentena, né, da parada aí, nós discutimos a isquemia, a perda de oxigenação. Né? Muito bem, perda de suprimento sanguíneo, o sangue é bloqueado, eu dei o exemplo do AVC. Né? Muito bem. Perda da estimulação endócrina. Então, por exemplo, se você não tiver um processo de desenvolvimento hormonal normal, vamos citar aqui os hormônios sexuais, no caso do desenvolvimento das mamas. Claro que isso varia de acordo com a estrutura genética e com o metabolismo da pessoa, mas de um modo normal, se você tiver, por exemplo, vamos pensar numa coisa trágica, que um tumor de hipófise, onde nesse tumor você tem diminuição da produção do FSH e do LH, que são os hormônios gonadotróficos, ou seja, que estimulam ovários e testículos a produzirem os hormônios sexuais, respectivamente estrógeno, progesterona e testosterona. Então, se houver uma diminuição da produção desses hormônios indutores, haverá uma atrofia, por exemplo, de mama e de órgãos reprodutores, no caso das mulheres. Né? Nos homens também é a mesma coisa. Tá? O envelhecimento, a oxidação natural, o envelhecimento é chamado de atrofia senil, é natural que há uma perda de massa muscular nas pessoas mais idosas. Né? No caso, um tecido, no exemplo aqui da pressão, é muito comum haver pressão excessiva num determinado tecido e essa compressão gerar uma atrofia do tecido em questão, ok? Então aqui nós temos uma microfotografia mostrando um músculo, no exemplo que eu dei, as fibras musculares que atrofiaram em virtude da perda do uso, justamente porque essas células, graças àquele miserável daquele vírus, elas não receberam mais os impulsos nervosos. Né? O organismo ainda tenta promover uma hipertrofia de algumas células, mas gradativamente elas vão perder a capacidade funcional e vão atrofiar também depois de que ocorre o processo degenerativo gradativo provocado por essa doença maldita que é a poliomielite. O processo de hipertrofia está dizendo, né? Hiper, muito, né? Então, aumento do tamanho do órgão. O órgão incha demais, né? Essa estrutura, porque a célula, por razões diversificadas, né? Aumenta de tamanho, fica hipertrófica, seria o processo exatamente contrário da atrofia. Detalhe importante aqui, ó, não envolve divisão celular. É diferente do inchaço provocado por uma metaplasia. Né? A metaplasia é quando ocorre divisão celular e diferenciação. Né? A hiperplasia ocorre divisão celular sem diferenciar. Então, na hipertrofia, na hiperplasia e na metaplasia, pode acontecer inchaço ou aumento do tamanho do órgão. Se o inchaço for provocado por hipertrofia, as células ficam maiores, ou seja, elas não se dividiram. Continua o mesmo número de células, mas elas incharam em consequência de causas diversificadas. Tá? Um exemplo clássico, por exemplo, uma pancada que você leve no tornozelo, né? Você pode ter uma hipertrofia do local, um inchaço do local. Tá? Então, pode acontecer. Uma lesão muscular pode acontecer também. Tá? Então, não envolve divisão celular, ok? Não esqueçam disso. Com esse slide eu encerro a parte 2 e semana que vem eu já coloco a parte 3 para que vocês consigam organizadamente estudar sem estresse, tá bom? Um grande abraço para vocês.